Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Você está certo, mas a teologia fala que Deus é o ens en supremo, absoluto. O que significa a palavra absoluto? Completamente solto, absoluto. Não tem nada na natureza que compare Deus. Quando o pessoal quer explicar a trindade, por exemplo, se valendo da matemática, vai dar ruim, porque o 3 da matemática é um número que eu posso acrescentar e vira 4. Eu posso multiplicar por 2, ele vira 6. Eu posso multiplicar por ele mesmo e vira 9. Número 3 da trindade não é da matemática, não tem como subtrair e ficar 2. Não são 3 deuses, é uma comparação complicada. Eu falo, não, Deus é 3 em 1, assim como a água está em estado líquido, sólido e gasoso, 3 em 1, o sol, que é calor, luz e... Não existe isso. Deus é incomparável. Mas isso é bem falado e tudo. Mas não é bíblico. É aquele detalhe que a gente fala que o pessoal está sendo muito cultura cristã e pouco bíblico. Isaías, Deus fala, a quem vocês me compararão para que eu lhe seja igual? Não há ninguém antes de mim nem outro. Então, o que é essa onipotência? Não, a gente tenta achar Deus através da matemática, tá errado. Por quê? A gente pode achar Deus através da matemática, da biologia, da filosofia. Por quê? Porque existe um Deus transcendente e existe o Deus imanente. É o mesmo Deus, só que com aspecto diferente. Quando você vai na Bíblia, existem vários nomes de Deus. Por que será? Porque Deus é supremo. Como é que ele vai entrar no universo? Então Deus, para entrar no universo, ele usa o quê? Anjo, Gabriel, Miguel, Rafael, tudo termina com El. O que significa isso? Forças de Deus. Ele usa El Shaddai, Elion, se não me engano, tem Elohim. Ele usa vários nomes para poder entrar no universo. Por quê? Porque ele é muito grande. Grande, que eu digo, não é nem questão de tamanho apenas. Grandeza mesmo. Ele é tão poderoso que se ele entrar no universo, ele absorve o universo de volta. Então, a mesma coisa é o conhecimento. Não existe vários conhecimentos. Física, matemática, biologia. Isso são maneiras de nós, seres humanos limitados, quebrar o conhecimento em parte para poder cada ser humano estudar um pouquinho. Por quê? Um ser humano só não consegue estudar tudo. Um ser humano só não consegue estudar tudo da matemática, tudo da biologia, tudo da filosofia. Então o que a gente faz? Como o nosso tempo aqui na Terra é limitado, a gente quebra o conhecimento. Então a gente estuda direito, a gente estuda matemática, a gente estuda biologia, filosofia, religião. Mas é tudo parte de um todo. Mas por a gente ser parte, ou seja, seres limitados, por isso que eu tenho um nome, você tem um nome, cada pessoa tem um nome. Por que a gente tem um nome? Porque João não pode ser Maria. Maria não pode ser João. Da mesma forma que Maria não pode ser Vanessa. Então, por a gente ser seres limitados, por isso que temos nome, Maria, João, Vanessa, que nos limita, a gente quebra um conhecimento que é um só, para poder estudar um pouquinho, porque o nosso tempo é curto e porque a gente não tem a inteligência necessária para aprender tudo. Então o ser humano, ele foca em uma área só, matemática, tem um que estuda biologia, tem um que vai para a área da arte. Mas no fundo, o conhecimento é uma coisa só. Mas por a gente ser limitado, a gente quebra o conhecimento, não só pela falta de inteligência da gente, que é limitada a nossa inteligência, mas também o curto tempo. A gente tem muito pouco tempo aqui na Terra. Como é que a gente vai estudar tudo? Não tem como. Então a sociedade aprendeu ao quê? A fraturar, a quebrar o conhecimento, que é uma coisa só em parte. A minha coisa é Deus. A Bíblia, ela é monoteísta ou ela é politeísta? Os dois. Aí você pergunta, como é que é os dois? Porque a Bíblia está querendo dizer que apesar de existir um Deus só, ele se manifesta na realidade de infinitas possibilidades. Por isso que Deus na Bíblia tem vários nomes, tem vários anjos. Por que isso acontece? Porque para Deus entrar no universo, ele se manifesta em pequenas partes, que na verdade é muito grande comparado ao ser humano, mas comparado ao Supremo é pequeno. Então existe apenas um Deus. Só que esse um Deus, ele se refrata, ele se quebra em infinitas possibilidades. Por isso que tem religião que fala que tem infinitos deuses. Por que tem infinitos deuses? Porque apesar de ser um só, esse Deus é tão grande, tão incognoscível, não entra na cabeça humana, que ele é quebrado em infinitas possibilidades. Aí você vê o Deus do dinheiro, o Deus do oceano, como por exemplo tem Iemanjá, Poseidon, o Deus do céu, o Deus do vento, o Deus da terra. Então sim, dá para aprender muito sobre Deus através da natureza. Isso não quer dizer que você vai aprender tudo, porque ao mesmo tempo que Deus é imanente, ele é transcendente. Quando a gente estuda a natureza para entender Deus, a gente está estudando o Deus imanente, aquele que está dentro da realidade. Então eu digo, a Bíblia, ao mesmo tempo que ela é monoteísta, ou seja, ela tem um Deus só, ela é politeísta. Porque se um Deus se quebra infinitas possibilidades para que a realidade possa existir e ele consiga interagir com a realidade. A mesma coisa é o ser humano. Não existe vários seres humanos. Existe apenas Adão e Eva. Adão é a parte masculina de Adão e Eva é a parte feminina de Adão. E Deus quebrou essas almas em infinitas possibilidades para que o ser humano possa existir em pequenas partes. Por isso que existe Vanessa, Carol, Bruno, Lucas, Marcelo. Mas na verdade todo ser humano pertence a Adão e Eva. Deus não criou vários seres humanos. Deus criou Adão e Eva. E ele quebrou Adão e Eva em infinitas possibilidades para que existam vários seres humanos. Para poder caber no universo. Porque Adão e Eva estavam fora da realidade. Ele estava no paraíso. Para caber na realidade, Deus quebrou Adão e Eva em infinitas possibilidades. Ou seja, ele pegou a alma de Adão e Eva e quebrou. Porque Adão e Eva estavam num nível completamente diferente que a gente se encontra hoje. Então, transcendente é um Deus imanente. Quando você estuda a natureza, dá para você chegar até Deus? Dá. Inclusive, os judeus falam que foi assim que Abraão chegou até Deus. Como foi que Abraão chegou até Deus? Estudando a natureza. Os próprios judeus falam isso.
Os próprios judeus falam isso. Através da natureza, Abraão chegou até Deus. E existe um Deus imanente que cabe no universo e existe um Deus transcendente. Esse Deus transcendente não dá pra gente entender, porque ele tá além da compreensão humana, mas a gente consegue ter alguma compreensão do Deus imanente, que é o mesmo Deus, mas é um Deus que se manifesta de infinitas possibilidades. Por isso que na Bíblia tem vários nomes. Deus é chamado de vários nomes diferentes. O Senhor dos Exércitos, Elohim, El Shaddai. Aí você pode pegar os arcanjos que são menores ainda. Miguel, Gabriel, Uriel. Tudo terminando com El. Por quê? Porque a Bíblia é politeísta, tem vários deuses. Porém, ao mesmo tempo ela é monoteísta. Esses deuses pertencem a um Deus só. Essa que é a verdade.